Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima, sexta sim, aqui na sua rádio Savana 100.2. É um programa também que está a vir em direto no Facebook, onde comentamos os temas que marcaram a semana. É um programa também que pode ver em diferido aqui nesta rádio, sábado às 12 e domingo às 21 horas. Hoje vamos comentar sobre o ciclone Gombe, que está neste momento a marcar a atualidade em Moçambique. Vamos olhar também para o chamado julgamento das dívidas ocultas, o preço do petróleo no mercado mundial e o seu impacto para Moçambique, e também os debates que aconteceram no Parlamento. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós para mais um programa num dia em que sermos devastados pelo ciclone Gombe, sobretudo na província de Nampula, que é o seu tema de semana, Fernando Lima. Exatamente, e isso mostra como o nosso país é tão, portanto, na sua configuração tão extenso, que podemos estar aqui em Maputo numa situação de relativo conforto, apesar do calor extremo nunca é conforto, mas pode ser minimizado, nomeadamente com o ar-condicionado, embora hoje o ar-condicionado é politicamente correto, porque influi também com as questões climáticas e com o efeito estufa e com o buraco do ozono, enfim, estes palavrões todos das mudanças climáticas, mas a questão terrível é que estes palavrões todos têm, de facto, este impacto em todo o planeta e, tal como os cientistas disseram há alguns anos atrás, infelizmente o nosso país vai ser um dos mais afetados por essas mudanças climáticas. O Gombe prova exatamente isso. Estamos em época de ciclones, em época de chuvas, e este é o terceiro ciclone que nos visita. Ainda estamos longe do fim de março e, portanto, não está afastada a possibilidade de outras formações tropicais derivem em tempestades e em ciclones. Logo, mais devastação, mais destruição e mais necessidade de respostas cabais a este tipo de intempéries e de desastres de que somos vítimas nos últimos anos e, sobretudo, desde que aconteceu o Idai em Sofala. E falando do Idai, Fernando Lima, as previsões também mostravam que estaria muito próximo do que foi o Idai, que aconteceu em março do mês de janeiro em Sofala, mas as últimas indicações dão conta de que ele já vai se enfraquecendo com ventos até 50 km, vai se enfraquecer até com ventos de 50 km por hora, antes de regressar para o canal de Moçambique. Um dos termos técnicos que se aplicam para os ciclones e para os furacões é o olho do furacão. E o olho do furacão ainda está ou seja, o seu epicentro ainda está sobre território moçambicano. Espera-se que ele, em vez, o habitual é, se na província de Sofala avançar até o Zimbábue, se na província de Nampula ou da Zambésia avançar para o Malawi. Neste caso, o circuito deste ciclone é mais errático, ou seja, já dentro do território moçambicano, eventualmente vai descer para a Zambésia e para Sofala, eventualmente vai perder a sua força, mas ainda é muito cedo para se fazerem previsões em relação ao nível de força e ao nível de destruição que eventualmente vai causar numa parte do território moçambicano. Mas claramente estaremos longe do Idai. Sim, e aliás, os prejuízos que já foram avaliados, quer para a ilha de Moçambique, quer para Angoche, quer para Monchicoal, não se aproximam nem de longe nem de perto com a destruição que Sofala sofreu. É preciso referenciar que as destruições foram muito grandes em Sofala e na Beira, porque exatamente o Idai passou por cima da cidade de Beira, ou seja,
passou por cima de um grande aglomerado populacional. Logo, com muito mais infraestrutura, o nível de destruições e de mortes também é maior, uma vez que é diferente passar os ciclones atingirem cidades, zonas densamente povoadas e zonas rurais onde a densidade populacional e a existência de infraestruturas é muito menor. E Nampula entrou para o Mussuril, atingiu também os distritos da costa, estamos a falar de Moma e Angoche e também a ilha de Moçambique. Neste momento, os últimos números que vêm lá do terreno falam-se de 5 mortes e a IDM já confirmou que 20 distritos de Nampula não têm energia elétrica. Exato. O primeiro balanço, e é uma atualização de alguns minutos atrás, fala de 7 mortes. E as infraestruturas mais atingidas são exatamente a eletricidade e a telefonia móvel. Portanto, o que também pode significar que não é conhecida toda a extensão dos danos, uma vez que não há comunicações telefónicas entre os vários distritos. Mas isto também, e não é propaganda governamental, isto significa que o país fez um grande esforço em termos de eletrificação e, portanto, hoje, quando há estes fenómenos meteorológicos, há mais danos nas infraestruturas, nomeadamente este tipo de infraestrutura como eletricidade que funciona por postes e no nosso país optou-se, não é o único país, por fazer com que os cabos elétricos circulassem em postes de madeira muito mais vulneráveis do meu ponto de vista, e não sou um técnico de engenharia e deste tipo de opções, embora em Moçambique, e isto são parênteses atrás de parênteses, por exemplo, tem-se optado pelas ligações aéreas, portanto por postes, porque se os cabos estiverem enterrados são mais suscetíveis de serem roubados pela população. Por exemplo, a nossa extensão de fibra óptica, que também permite comunicações de voz e de dados, e desconfia-se não, os técnicos dizem que tem muito pouca utilidade em termos de roubo e de vandalização, mas a fibra óptica em Moçambique tem sido alvo de grandes ataques e de grandes extensões, porque as pessoas desenterram a fibra óptica porque acham que vão, se tiverem aquele pedaço de, nem sei bem descrever se é fio, se é outra coisa, poderão comercializar a fibra óptica. Portanto, optou-se por esta colocação dos cabos, mas sobretudo com ventanias, com rajadas de vento de grande intensidade, os postes elétricos acabam por ceder. Embora também é preciso dizer que desde que haja uma boa quantidade de postes em reserva, também é muito mais fácil e operativo fazer-se a reposição desses mesmos postes. Nas vésperas da entrada desse ciclone Fernando, houve uma espécie de exortações para a suspensão, por exemplo, de aulas, de alguns serviços públicos. É verdade que ainda não temos toda a extensão dos danos que foram provocados por este sistema, mas aprendemos também muito do IDAI, Fernando Lima. As pessoas estão cada vez mais a acatar este tipo de exortações. E não só. Eu penso que o IDAI é um momento de viragem em termos de maior intensidade deste tipo de fenómenos climáticos que se abate ciclicamente sobre o país, mas em termos de prevenção, eu penso que o grande momento de viragem foram, de facto, as cheias aqui no sul de 2000. Não tivemos, até hoje, cheias com aquela dimensão, mas fizeram-se grandes alterações
em termos de infraestruturas, nomeadamente aquilo que é recomendável, aumentar o nível dos aterros das estradas, construir mais pontes e aquedutos. Este é um trabalho que está a ser feito ao longo de todo o país, porque se verifica, é um dos fenómenos imediatos com as quedas pluviométricas. Significa que uma das mudanças climáticas tem a ver com maior intensidade de chuva num curto espaço de tempo. Logo, as bacias hidrográficas não têm capacidade para acolher tão grande precipitação e, em última análise, as estradas, as pontes e os aquedutos são obstáculos à livre circulação das águas, e se não estão preparados para absorver estas quantidades de água, por simplesmente acabam por abater, acabam por cair. Por outro lado, fenómenos de cheias em cursos de água com a dimensão do Zambeze, que é um rio de dimensão continental, um dos maiores rios africanos. Mesmo o SAF, mesmo o Limpopo, tem havido um grande trabalho, quase um trabalho formiguinha, silencioso, de grande pressão sobre a população para abandonar as zonas ribeirinhas, ou para, pelo menos, terem, digamos, casas precárias para apoiar a sua atividade de lavoura, de agricultura, mas não fazer casas definitivas junto dos rios, nas ilhas dos grandes rios. E se nós verificarmos, isto não é uma falácia, o nível de mortes que se tem verificado nos últimos fenómenos, mesmo o Idai, tem havido uma redução significativa, porque os apelos, a comunicação funciona melhor, a rádio, a televisão são mais agressivas nos apelos à população. A população hoje tem, mesmo em zonas muito recônditas, tem o seu aparelho de televisão quando pode ter energia. E hoje, atenção, que a energia não é apenas o cabo elétrico e a ficha. Muitas famílias têm painéis solares, conseguem ouvir noticiários no seu próprio telemóvel, e não precisa de ser um smartphone para ter emissão radiofónica. Portanto, há muitos fatores que facilitaram a comunicação. O governo melhorou muito a sua interação com a população, e, portanto, aqueles danos fatais que, em última análise, e no nosso continente é quase tipo uma fatalidade normal, não são mais essa fatalidade, muito embora, e isto é lamentável, continua a haver muitas mortes por eletrocução. Significa as pessoas continuam a não se precaver contra o perigo de cabos elétricos estarem pelo chão, estarem debaixo da água, e, portanto, a água ser um condutor natural para que as pessoas morram com estes choques elétricos, enquanto os técnicos não conseguem fazer o corte da energia elétrica numa determinada secção onde está a circular eletricidade, e muitas vezes eletricidade de alta tensão, portanto, muito mais mortífera. Falando, Lima, de bacias hidrográficas, e os gestores dessas bacias já alertaram que as principais albufeiras estão a um nível muito alto, em Nampula, na Cala, e também a própria Carabaça, Chicamba e Munda já registram um enchimento quase de 90%. E na região sul, pequenos lobomos, Curumana e Macigir também andam nesses níveis, 84, 58 e 74, mas isto foi resultado das outras chuvas anteriores. Temos o Guambe, podemos ter mais 2 ciclones pela frente, vamos perder essa capacidade de encaixe das águas, e com as previsões de haver falta de chuvas na zona sul por longo período. Bem, eu não sei se estou tão de acordo com
visão tão problemática, embora não deixe de ser preocupante o nível de encaixe de pequenos libombos. Não me parece que é tão perigoso o encaixe em Curumana e em Masingir. Masingir é importante Curumana são 58.04 porque o Rio dos Elefantes é o principal afluente do Limpopo. O Limpopo, se as pessoas estão a ver, corre sobre um vale. Portanto, toda esta planície de Gaza é facilmente inundável, mas eu acho que Masingir, apesar e a barragem de Masingir é uma barragem problemática, ou seja, Masingir teoricamente podia chegar aos 100%, mas na prática não pode chegar aos 100% por causa dos erros de construção, por causa dos níveis freáticos naquilo que constitui o paredão da barragem. É preciso dizer que o paredão da barragem de Masingir não é de betão, é de areia, de terra, e esse é um dos problemas. A composição e as misturas de solos não foram bem feitas, e esta barragem, que já sofreu pelo menos 2 grandes reparações, mesmo assim tem um grande nível de porosidade. Portanto, os técnicos dizem que tudo que seja mais de 80% de encaixe pode pôr em perigo a própria barragem. Portanto, eu acho que, e repito, não sou um técnico, mas reproduzo aquilo que são as minhas conversas e as minhas leituras sobre este tipo de problemas. Há capacidade para encaixe. Mais problemático, e não sei se em Cahora-Bassa se distraíram um pouco, até há umas semanas atrás o nível de encaixe situava-se nos 82%, 83%, e as últimas leituras dão um encaixe de 90%. Claro que eles têm esta capacidade de fazer descargas como nenhuma outra barragem em Moçambique pode fazer, dos 3.000 metros cúbicos por segundo para 5.000, sem fazerem perigar, portanto, o risco de grandes inundações a jusante da barragem. Mas neste caso a situação é mais problemática, porque há uma série de rios também a jusante de Cahora-Bassa, nomeadamente o Xire, que é o outro afluente do Zambeze. É um afluente muito poderoso, que desagua na zona de Mutarara e, portanto, pode depois causar problemas também numa zona de grandes planícies, como é Caia e Marromeu. Portanto, toda esta zona açucareira, a partir de, mesmo o Xemba e outras zonas. E penso que o mais problemático neste momento, e não há qualquer capacidade de controle humano, são os rios da Zambésia e mesmo o próprio Lúrio, que faz a fronteira entre Cabo Delgado e Nampula. O Licungo tem sido um rio muito problemático, e a confluência entre o Licungo e o Lugenda tem este efeito explosivo em termos de grandes débitos hidrológicos, e também o Lúrio, que felizmente não tem estado nas notícias, porque não tem provocado grandes cheias nos últimos anos. Dizer também que as barragens, quer de Nacala, quer de Nampula, são barragens de muito pequena capacidade, e, portanto, em termos de controle de cheias, o seu efeito é muito limitado. Mas ambas as barragens lutam com este dilema, que é: tem que tentar o encaixe máximo, porque estas duas barragens asseguram o abastecimento de água às populações, mas depois, quando estão em encaixes máximos, nomeadamente
Nampula, menos na Cala, mas na Cala também está dentro deste fenómeno, correm o risco de, em situações como estas, de grandes descargas pluviométricas decorrentes do efeito complementar do ciclone, ou seja, o ciclone começa com estes grandes ventos e depois com grandes chuvas que se lhe seguem. Mas, repito, o grande problema está nesta zona da Zambésia, onde ainda não há, digamos, uma mão humana capaz de controlar os fluxos hidrológicos de, vamos dizer, rios de médio porte que temos naquela região do país. Muito bem, falando o Gombe continua no continente, é um tema que vamos debater nos próximos programas, mas agora vamos olhar para as dívidas ocultas. A sentença já foi marcada para 1 de agosto, em princípio, e nessas 2 semanas foram dominadas pelas alegações finais, com trocas de argumentos, muitas vezes de muito baixo nível, sobretudo vindo de alguns advogados contra a magistrada do Ministério Público. Fernando Lima, como é que olhou para esta parte final deste julgamento? Bem, eu olhei com, não sei se tristeza, desilusão, para aquilo que se passou para já, e há um canal televisivo que chama As Tendas das Revelações, ao sítio onde se desenrola o julgamento como Tenda das Revelações. Nesta fase final, de facto, esta tenda era uma tenda de circo. O espetáculo e chamo-lhe espetáculo que ocorreu lá é um espetáculo circense em que todos os intervenientes processuais, eu diria sem exceção, estiveram ao nível de circo. Eu não quero, a minha prática de tribunal não é extensa, mas já estive em julgamentos em várias partes do mundo, nomeadamente no julgamento de Jean Bostani em Nova Iorque, que com diferenças, inclusivamente, do modelo de julgamento, mas comporta também este tipo de requisitos, nomeadamente as alegações finais dos advogados, dos próprios réus, e não assisti a este triste espetáculo. Mas nos Estados Unidos há este sentido de que o tribunal é do juiz. Mas aqui, por exemplo, questiona-se quando o juiz Ifigênio Batista diz o tribunal, em vez de dizer o juiz. Nos Estados Unidos é muito frequente a expressão do juiz my court, o meu tribunal. Ou seja, este é o meu tribunal, as pessoas dentro deste tribunal comportam-se em função digamos, das regras, digamos, gerais, e também das regras em particular que um determinado juiz estabelece. E eu tenho sérias dúvidas que num tribunal, por exemplo, no julgamento do Jean Bostani, seria possível fazerem-se as alegações que foram feitas na Machava. Mas o réu Jean Bostani fez um curtíssimo depoimento e pediu a indulgência do tribunal em relação à sua pessoa. Digamos que as maiores despesas só falou um advogado, mas falou extensivamente sobre a questão e, pelos vistos, conseguiu influenciar positivamente o júri, porque isto é um tribunal de júri. Foi o júri que votou o veredito final, que absolveu o réu
o réu Jean Bostani. Sem entrar nos pormenores. E não entrar nos pormenores é uma questão de princípio da minha parte, porque acho que houve excessos intoleráveis, e eu não sou nenhum puritano, que os meus ouvidos não podem ouvir o que ouviram, mas o próprio Ministério Público se excedeu muito na sua linguagem. Eu, quando estava a ouvir a procuradora Ana Sheila, que me parece que teve uma atuação muito boa, e estava muito bem preparada, eu devo dizer, sem quebrar o segredo sobre as minhas fontes, que a Procuradoria da República é muito bem assessorada em relação às matérias de facto e também às matérias de direito que estão a ser discutidas neste tribunal, mas penso que a atuação do Ministério Público esteve muito acima da média, aliás, o contrário a que seria de admirar. E, por exemplo, se eu comparar o nível do desempenho do Ministério Público neste julgamento e no julgamento do assassinato de Carlos Cardoso, não há comparação possível, nem de longe, nem de perto. Mas não sei, a minha suposição é que o Ministério Público teve que engolir em seco, ao longo de tantos meses, uma série de provocações, enveredou por um texto de alegações finais que eu muitas vezes tive dúvidas se não teria sido escrito por um jornalista. Portanto, com as figuras de estilo que foram ali invocadas, os excessos de linguagem, e sobretudo os comentários que eram perfeitamente evitáveis, eu não estava a ver aquela procuradora a fazer este tipo de discurso, o que, em última análise, propiciou depois que os advogados também descarregassem, como se costuma dizer na gíria, a sua bilis sobre o juiz e sobre o Ministério Público. Eu penso que conheço bem o advogado Abdul Ghani. Nunca o vi tão incontido e tão utilizador de excessos de linguagem como aconteceu nesse julgamento. Portanto, se este julgamento, ou se havia dúvidas que este julgamento era um reality show, depois do que aconteceu esta semana, nesta fase das alegações finais, foi de facto um reality show, porque tinha exatamente esse condimento televisivo de entretenimento nas casas das pessoas, mas eu tenho dúvidas. Eventualmente podemos dizer que a democracia foi beneficiada porque mostrou que estes excessos de linguagem fazem parte da democracia. Eu acho que não fazem. Eu acho que também não fazem parte dos procedimentos de um julgamento e, portanto, não sei no fim do dia qual é o balanço que deve ser feito em relação a tudo o que se passou neste capítulo específico das alegações finais em sede de julgamento. Muito bem, Fernando Lima, caros ouvintes e telespectadores, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos já. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores, estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Vamos continuar a comentar o julgamento na BO. Fernando Lima, também isto aconteceu durante todos os 7 meses do curso de julgamento, voltou a acontecer agora, a ser repetido nestas alegações finais, esta tese de que a PGR está a ser usada como uma arma de arremesso por aqueles que estão no poder
os contra aqueles que estiveram no poder ontem. Acha mesmo, Fernando Lima, que os que estiveram no poder ontem primaram pela esta separação de poderes? Chegou um grupo de Marte que mudou tudo? Não, acho que é muito simples explicar esse fenómeno. Eu penso, inclusivamente, que nós já abordámos várias vezes esse assunto. Isto dava, eu não sei se isto é um tema de um filme ou de uma novela, cujo título era Tão Amigos que Nós Éramos. Ou seja, este é um partido Frelimo que, na maior parte da sua história, sempre foi um partido unido, não obstante as divergências do fim da década de 60, que culminaram com a morte de Mondlane, o afastamento de Doria Simango, depois as clivagens que até hoje não resolvemos e que culminou com o fuzilamento de vários líderes da Frelimo no pós-independência, entre os quais o casal Simango. Eu penso que havia dois cenários para a questão das dívidas e do projeto da defesa marítima. O gás iria jorrar intensamente logo ali a partir de 14-15 e, portanto, os rendimentos do gás dariam para atirar para debaixo da carpete todas as dívidas dos bancos e, portanto, a questão das chamadas dívidas ocultas não passaria do infame rumor, ou seja, são esses jornalistas que não gostam do governo, que andam sempre aí a levantar coisas. Penso que os bancos, depois de terem aceito o dinheiro, iam ficar caladinhos. Duvido mesmo que esta espada justiceira que foi brandida pelo FMI seria agitada desta maneira, porque também, não sejamos ingênuos, não foi o intrépido jornalista do Wall Street Journal e do Financial Times que vieram aqui a Moçambique e conseguiram descobrir as dívidas. Todo este dossiê foi vazado pelo FMI, eventualmente por um ou dois doadores, para as redações dos jornais. É assim que, habitualmente, os grandes escândalos acontecem. Conhecemos o famoso caso que em todas as escolas de jornalismo é estudado do Watergate e da famosa garganta funda que se encontrava num parque subterrâneo de automóveis e que ia revelando, e que afinal sabemos hoje que era um agente do FBI e que ia revelando todos os pormenores do Watergate. Portanto, este era o cenário A. O cenário B era um cenário em que, não obstante o escândalo era gerido. Ou seja, ataque para aqui, ataque para ali, o Parlamento a defender para canto. Aliás, conhecemos que o deputado Manuel Chang continuava a ser deputado. Depois houve mais um forcing para se fazer a comissão de inquérito do Parlamento, que eu acho que trabalhou bastante bem. O documento do Parlamento é um bom documento. Depois fez-se mais pressão, chegou-se ao relatório da CRON, que destapou mais, e finalmente chegou-se ao cenário C, que responde concretamente à tua questão. Ou seja, a Frelimo teve que enfrentar o dilema de julgar ou não julgar as pessoas que estavam envolvidas no escândalo, logo criando uma divisão de uns contra os outros, o tal cenário que agora aparece na BO. E a atual nomenclatura de poder, a atual liderança de poder da Frelimo teve que virar os canhões contra outra parte da liderança da Frelimo, maioritariamente conotada
com a anterior administração e levar todas estas pessoas a tribunal. Isto aconteceu na transição de 18 para 19, quando Chang foi preso na África do Sul. Claramente os Estados Unidos a dizer nós estamos cansados de toda esta fantochada e desta palhaçada de atirar para canto um assunto que nós temos vindo a alertar o vosso governo, que é um assunto sério. Portanto, nós estamos perante o cenário C. É verdade, sim, que uma Frelimo ataca outra Frelimo. Não foi um cenário que foi decidido numa noite de luar. Antes, pelo contrário, acho que foi uma grande tempestade, foi numa noite de grande tempestade que a liderança atual foi obrigada e encostada à parede para decidir neste sentido. E diria também uma coisa que me parece muito importante, com uma análise de impactos ou de potenciais impactos, como já foi levantado, se a Frelimo, depois deste julgamento, será a mesma Frelimo ou será outra Frelimo, e se os impactos fraturantes não podem levar a uma implosão do Partido Frelimo. Do meu ponto de vista, acho que as duas perguntas foram respondidas no sentido de que era possível avançar-se para o julgamento e que não haveria... haveria esse controle de danos. Não haveria, exato, não haveria implosão e, por outro lado, o controle de danos e os danos colaterais seriam controláveis. Por exemplo, vamos ser, nos próximos meses, postos à prova em relação aos danos colaterais da tenda das revelações. Aí, Fernando Lima, uma questão que eu queria colocar, usou um termo chamado de unanimidade, e é uma teia de unanimidade que vai crescendo com os olhos postos no Congresso e que contraria aquilo que já vinha da BO. Exatamente. Mas antes, Francisco, haverá não sei se chama o teste do ácido ou o teste de solvabilidade que se faz às contas das empresas, que é a próxima reunião do Comitê Central. Daquilo que nós sabemos, nas duas anteriores reuniões do Comitê Central, e que as vozes descontentes vazavam para a imprensa que haveria grandes conflitualidades, grandes ataques, grandes divergências, o que se passou foi zero. Ou seja, as conflitualidades estão lá dentro, mas os conflitos não eclodiram. A questão de saber é se nesta, e costuma-se dizer a terceira é de vez, se nesta terceira reunião do Comitê Central, em função da lavagem da roupa suja, da grande lavandaria que foi a tenda da BO, se essas contradições vão passar para o Comitê Central, nomeadamente esta tese: não é assim que resolvemos os nossos problemas, não era necessário este julgamento não fortaleceu a Frelimo, enfraqueceu a Frelimo. Estas teses vão estar em cima da mesa, não sei se vão emergir já no Comitê Central ou se os punhais permanecerão embainhados para aproveitar uma ocasião, um evento muito mais mediático, como é habitualmente o Congresso, para que se tragam os punhais e sejam postos em cima, acredita da mesa. Já que estamos a discutir esse tema, Fernando Lima, acredita na possibilidade de um terceiro mandato para Filipe Nunes? Há manifestações que vão surgindo por aí, há manifestações de apoio em quase todas as cidades, mas também é importante lembrar que no passado o campo político de Armando Guebuza tentou isto, e conhecemos o poder, a importância histórica, a importância política, o peso político de Guebuza. Fernando Lima tinha dentro da Frelimo. Francisco, eu vou fazer uma pequena inconfidência em relação a esta questão. Na ressaca da recente remodelação governamental, foi-me explicado, e quando eu digo foi-me explicado,
não passei aí na rua e alguém me segredou no ouvido. Tenho as fontes que tenho, tem a qualidade que tem, eu acho que tem muita qualidade, e foi-me explicado que o terceiro mandato já era. E num programa televisivo recente, mais ou menos abordei esse tema para, ao longo de toda esta semana, ter vindo a ser corrigido que não é bem assim e que, portanto, a questão do terceiro mandato não está fora de questão. Logo, pondo nos pratos da balança estes dois posicionamentos, eu diria que a questão não está de todo afastada, embora acho que seja lícito considerar este cenário. Não havendo possibilidade de um terceiro mandato, partir-se-á para um cenário em que o atual presidente tenha o devido conforto de todas as estruturas que o cercam, para que não exista o cenário Guebuza 2, ou seja, que o atual presidente, mal cesse o seu mandato, se arranje Mas fixou-se uma espécie de jurisprudência, Fernando Lima. O presidente Guebuza foi levado ao tribunal e ele foi com os seus próprios pés porque queria ir e fixar isto. Porque que ele foi, o outro não pode? Tudo bem, por isso mesmo, repito, está-se a trabalhar num plano B, e neste já vamos no segundo cenário com vários. O primeiro apresentei 3 opções, neste há duas opções. Por exemplo, vimos que o presidente, se a memória não me falha, o presidente Guebuza fez algumas confirmações de mandatos mesmo em cima do final do seu mandato, exatamente para dizer: deixei os meus homens, ou apesar disto ser uma heresia dizer os meus homens quando nos estamos a referir à justiça, porque constitucionalmente devemos sempre dizer que a justiça é um pilar, é um dos pilares constitucionais e é independente do poder executivo e do poder legislativo. Sabemos que não é, e portanto Nyusi eventualmente não será diferente. Por exemplo, será que a senhora Bushili não vai ser substituída no fim do mandato do presidente Nyusi para uma procuradora que garanta, digamos, um tratamento simpático para o presidente cessante? O que é que vai acontecer no Tribunal Supremo, que é outra das casas de poder do Judiciário? Mantém-se este presidente do Judiciário? Será substituído por outro que poderá dar mais garantias, embora me dizem que o atual poder executivo não está tão desiludido com o presidente do Tribunal Supremo. Outra heresia fazer estes comentários, mas se queremos ser sérios temos que os fazer. Portanto, este cenário B é o cenário alternativo em relação ao terceiro mandato, para acomodar as vozes que ouvi ao longo da semana a dizer que eu estou errado em relação à tese do terceiro mandato ter sido eliminada, ou seja, que a atual remodelação governamental, onde os efeitos políticos foram limitados, mostra que o quest, portanto, a luta pelo terceiro mandato foi enfraquecida. Fernando Lima, vamos agora olhando para pequenas curiosidades que aconteceram
na BO, nestes últimos dias em que os arguidos tiveram direito de fazer também a sua própria defesa. Ontem a tenda de BO, Fernando Lima, parecia um cenáculo da fé, em que todos conheciam Deus, Deus para ali, Deus para colar, e o único que não recorreu a isso para se defender foi Teófilo Nhangumela. São de algumas curiosidades que aconteceram lá, Fernando Lima. Eu não vou violar a minha declaração, não a minha alegação final, mas a minha alegação inicial. Não vou entrar nos pormenores, mas é assim, hoje é inequívoco e incontornável o papel que a religião tem na nossa sociedade, nomeadamente no seio das elites, e não sei se faz parte dos rituais, estas pessoas que frequentam muito as igrejas, que ocupam grande parte dos seus fins de semana na igreja, utilizam isso como uma inspiração para a sua vida do dia a dia. Ora, tratando-se do julgamento, uma questão fundamental e que mexe muito com as pessoas, é natural que isso tenha acontecido, muito, não obstante e não afastando o respeito que as convicções religiosas me merecem por quem é crente. Muitas vezes há também aspectos de charlatanismo nestas questões da Igreja, e há claros abusos do elemento religioso por quem invoca estas questões. A quem era chamado de tirano durante 7 meses, no último dia era altamente elogiado. Estratégia de defesa? Acho que sim, e também um pouco dentro desta dicotomia das religiões monoteístas, ou seja, Deus, o diabo, o que não é sagrado é haram. Então acho que, e até por causa das vestes da Procuradora do Ministério Público, que tem uma toga preta, mas com umas partes avermelhadas, ou um lilás avermelhado, seria a encarnação de Satã, e o juiz a encarnação de um santo, pese embora isto não tem nada de sexista. E agora que a Procuradora Ana Sheila já não usa máscara, ser incontornável que é uma mulher com uma cara muito bonita. Muito bem, agora vamos olhar para outro tema, Fernando Lima, que é esta morte de 2 pessoas e outras ficaram gravemente feridas em Mulumbo por causa de uma manifestação populacional que protestava contra o não uso do Kwacha. Fernando Lima, se a moda pega, pode haver disparos também para os informais do RAND, que usam o RAND, por exemplo, Nelson Garcia, mas também é preciso lembrar que, historicamente, as comunidades que vivem nos distritos fronteiriços de Moçambique usam moeda dos países vizinhos no seu dia a dia, Fernando Lima. E ninguém explicou porque que eliminaram o Kwacha. Eu ontem à noite estava a ouvir a Ivone Soares na televisão, que estava a dar uma explicação sobre isso, e fiz o comentário que talvez a Ivone Soares devia ser recrutada para estes programas pedagógicos do Banco de Moçambique para explicar as questões cambiais e as questões de circulação de moeda. Numa base mais séria, eu acho que é completamente irresponsável, quer por parte dos administradores, quer por parte da polícia, fazer este tipo de combate. E não me parece sequer que seja uma fixação da polícia, é mais dos administradores que eventualmente, eu sei que os administradores estão a toda hora a fazer estes cursos de reciclagem e de adaptação para a governança e para a governação dos seus espaços territoriais, mas
ao longo de décadas, há uma grande incompreensão destes administradores para estes fenómenos. Não só os fenómenos transfronteiriços, como os próprios fenómenos da economia de mercado. Não é uma linha imaginária de fronteira, e eu digo imaginária com propriedade, porque numa parte destas fronteiras, ao contrário do que acontece aqui no Sul, nem sequer há pilares e arame farpado. A linha é qualquer coisa que nós imaginamos que está por ali. Portanto, as pessoas, no seu dia-a-dia... Vão à escola do outro lado, vão ao hospital atravessam, vão ao hospital, vão fazer as suas... Não é as compras uma vez por mês, as suas compras diárias vão fazer. Não compreender esta realidade significa este administrador, de facto, é um marciano. A questão a questão da moeda não só passa por as questões de natureza de mercado, mas também por questões operacionais em relação, por exemplo, ao Banco Central, aos bancos comerciais, porque muitas vezes nestes distritos nem sequer há instituições bancárias, o que torna mais difícil a circulação da nossa moeda. Mas, do meu ponto de vista, o fenómeno da utilização da Kwacha e do Rand aqui no Sul não deriva tanto do amor das pessoas ou do sentimento antipatriótico de não usarem metical, porque é a moeda que está em circulação. Agora, o resto é claramente economia de mercado. Se os comerciantes do Malawi oferecem o melhor preço pelo milho, por que eu não vou vender o milho no outro lado em vez de vender deste canto? Então, se o administrador do distrito quer contrariar os fenómenos de mercado, induza os comerciantes a apresentarem melhores preços do lado de cá. Afinal, o que é que se passa nos portos moçambicanos? Quer dizer, somos contra o milho ir para o Malawi, somos contra o feijão boi ir para o Malawi, somos contra o gergelim ir para o Malawi, somos contra o chá ir para o Malawi. Mas, no extremo oposto destas províncias do Norte, nomeadamente no porto de Nacala, diariamente estão a ser exportadas milhares de toneladas. Claro que não quero induzir os nossos telespectadores em erro. Se, teoricamente, as exportações pelo Porto de Nacala estão sujeitas a taxas portuárias, estão sujeitas a impostos, estão sujeitas, algumas delas, a normas tarifárias específicas de exportação, como, por exemplo, é a exportação da castanha da castanha em bruto. Portanto, é um lamentável excesso de zelo por parte da polícia e das autoridades administrativas locais, e eu acho que devia ser sancionado, apurarem-se as responsabilidades e sancionarem-se os responsáveis por este assassinato, porque acho que é claramente, não diria que é um homicídio involuntário. É um assassinato. É um assassinato destas duas pessoas que morreram, em última análise, morreram por um fenómeno, vítimas de um fenómeno da economia de mercado. Muito bem, Fernando Lima e caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim do programa de hoje, onde comentamos o ciclone Gombe, que continua a fustigar o norte de Moçambique, sobretudo a província de Nampula. Olhamos para o julgamento a sentença marcada, em princípio, para 1 de agosto, e fechamos com esta manifestação na Zambésia Mulumbo, que causou a morte de 2 pessoas e vários feridos. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos e Leque Vilampulos encarregaram-se da parte técnica. Boa noite, até 2 a 7 dias. Os pontos de Fernando Lima.